E aí pessoal, tudo bem? Hoje quero abordar com todos vocês o SWAT-T, ou para os mais chegados, o torniquete SWAT. Gosto sempre de salientar que este SWAT, este nome SWAT, não possui relação nenhuma com o esquadrão de elite lá da polícia americana. Não possui nenhuma relação quanto à origem, quanto, enfim. A gente ouve muito pela internet aí, inclusive colocando que ele foi produzido para os policiais lá da SWAT, etc. E não possui relação nenhuma. Ele foi desenvolvido, ele foi criado lá por meados do início dos anos 2000 e entrou no mercado efetivamente, no mercado americano, em 2007. Ele foi desenvolvido por um ex-militar da Força Aérea Americana e botou em prática alguns pensamentos que ele tinha com relação à elaboração de um dispositivo, de um torniquete que fosse bastante versátil e compactado, de também baixo custo de produção. Então esse seria o resumão aí da história do SWAT. O SWAT é uma sigla para as ações a serem tomadas, as ações a serem realizadas durante a aplicação desse dispositivo no corpo da vítima, onde o S representa stretch, o W wrap, o A end e o T de tuck, que seria, no bom e velho português, esticar, enrolar e dobrar. Dobrar no sentido de acondicionar, no sentido de guardar no próprio eixo. Então seria mais ou menos nessa definição. Este tuck é de acomodar ele dentro do próprio eixo, que são nada mais do que as três ações a serem feitas. Eu estico ele, enrolo ele quantas vezes forem necessárias e aí eu arremato ele. Seria basicamente isso. É interessante salientar que a embalagem desse dispositivo possui estes três sistemas ali de abertura fácil, de embalagem abre fácil. Então aqui eu já tenho ele previamente aberto, tá? Com as três aberturas, onde eu posso destacar, tá? Ou na porção superior, ou na inferior, ou aqui no meio. E este no meio aqui foi desenvolvido justamente para facilitar o manejo de um operador ou de um atendente que esteja com, por exemplo, as mãos molhadas ou fazendo utilização de uma luva que retire a sua capacidade tátil e também de motricidade fina. Então pode ser um pouquinho desafiador para esse atendente fazer a abertura por uma dessas pontas, justamente pela questão tátil. Então ele vem aqui no meio, gira esta embalagem e consegue destacar com bastante facilidade. Ela rasga com bastante facilidade a embalagem, tendo acesso então ao dispositivo, ao material. Vale salientar que ele no meio aqui sempre, tá, por padrão, vai vir com esta etiqueta. Essa etiqueta possui algumas informações bem básicas, tá? Então aqui o nome, né, a marca, ele tem um adesivo em uma das extremidades, um adesivo ali para quando eu fizer a volta acabar colando, grudando, e algumas informações bem relevantes, tá? Primeiro, TQ time, que é a hora, né, em que o torniquete foi fechado, TQ ou TK, lembrando daquela prerrogativa dos principais protocolos, né, que recomendam, orientam a fazer a anotação do horário em que o torniquete foi fechado. Se tiver a necessidade de aplicação de um segundo torniquete, também anota-se o horário em que foi fechado o segundo torniquete. E algumas outras informações como radial pulse, yes ou no, que é pulso radial, presente ou ausente. Heart rate, que seria o índice cardíaco, a razão cardíaca, a frequência cardíaca, então tantos batimentos por minuto. Blood type, que seria o tipo sanguíneo. Então essas são as informações básicas aqui a serem colocadas e vai ser destacado em alguma porção visível do corpo da vítima, seja nos membros superiores ou inferiores, valendo a orientação de que aqui não há uma caneta, né, que vá ter suficiência de visibilidade, a não ser aquelas especiais lá que tem coloração branca, etc e tal, mas não é padrão a utilização, né, desse dispositivo. Então uma caneta simples teria uma dificuldade, enquanto aqui já facilita. Então por padrão essa etiqueta já vem aqui.
O atendente tem uma caneta dessas? Ok, utiliza, não tem problema nenhum. Só que nós temos também a questão da visibilidade, tá? Existe na coloração laranja também, o que facilita, assim como os torniquetes modelo Cat, o modelo Desmodus, né, e alguns outros modelos que têm padrões de cores, como o Blue System, né, que é o sistema azul só para treinamento, o preto, geralmente utilizado aí por militares, justamente pela questão visual, né, de não exposição, e o laranja para o âmbito civil. Isso é uma padronização feita aí pelos americanos, mas que é incorporado muitas vezes aqui no Brasil e acaba se seguindo essa ideia. Tá? Muito bem, aqui está o torniquete, ele vem enroladinho assim, né, essa embalagem é fechada a vácuo, então é interessante salientar que ele possui, também vou deixar aumentada aqui na tela, mas ele possui essas imagens, essas figuras, esse pictograma. E essas imagens, é interessante salientar que ela possui uma razão de estar ali. Isso é uma questão bem lógica, né? O cara não teria desenvolvido se não tivesse um porquê. E ela altera, essas figuras alteram o formato de acordo com o quanto eu estico, certo? Então tem esses tijolinhos, por exemplo, podem ver que o tijolinho ali está bem fininho, bem pequenininho, e tem um espaço logo abaixo. Então eu preciso esticar o suficiente para que aquele tijolinho aumente a sua dimensão e encaixe naquele espaço na porção inferior. Assim como acontece com esta gravura aqui, que ela está alongada. Quando eu estico ele, ela precisa ficar igual à gravura do lado. Então eu vou esticar ela e ela vai ficar mais arredondada, ok? Então esta é a ação, a força necessária de esticar ele para aí se envolver. Basicamente isso, tá? Essas são as informações relevantes e básicas com relação ao SWAT ou SWAT Tourniquet. Vou mudar o ângulo da câmera para fazer uma aplicação prática aqui no corpo da vítima, utilizando como exemplo o membro inferior. A orientação elementar para a aplicação de torniquete é que seja feita acima da lesão. E aí depende da circunstância que nós temos. É um torniquete emergencial, então o mais alto e apertado possível. Não é um torniquete emergencial, eu tenho visualização, o cenário está parcialmente seguro e tudo mais, 5 a 7 centímetros acima da lesão. Aqui já fica praticamente alto e apertado, né, por conta da posição em que se encontra o padrão lesional, ok? Então, vamos à sua aplicação. Aqui pode ser que eu tenha um pouquinho de dificuldade por conta da maleabilidade aqui da perna, mas a gente vai conseguir resolver essa questão. Então ali, lembrando das figuras, tá? Eu estico o suficiente para que esta figurinha aqui fique similar a esta e o tijolinho acabe entrando ali no seu espaço indicado. Então eu vou fazer a colocação inicial, vou esticar ele, passo uma vez e estico ele. E pronto. Ó, aqui eu já consigo visualizar, para mim aqui, porque ficou para o meu lado, né? Eu consigo visualizar que ele está já encaixando, né? Então faço mais uma. Ó, então ele está bem esticado, certo? Podem ver que esta porçãozinha aqui deu uma arredondada ali no formato da figura, certo? Mantenho essa tração, troco de mão aqui se necessário e faço um novo aperto. Tá? Então aqui vão ser quantas vezes forem necessárias. Claro que a perna aqui, por ser muito maleável, ela vai afinando também, né? Porque ele vai apertando bastante. Numa perna de um adulto, a quantidade de voltas seriam menores aqui, tá? Mas não se preocupe com isso, aqui é só um simulador mesmo, tá? Então termino de fazer essas voltas. Ó, então estico até ficar no formato indicado. E aqui seria o arremate. Vou fazer o arremate aqui, tá? Porque já tem as voltas suficientes. Quando eu fizer a última volta, estiver preparado para a última volta, eu faço o tuck. E o tuck é aquele guardar dentro dele próprio, tá? Então seria
basicamente isso aqui. Tá? E ele garantidamente está bem apertado aqui, está bem firme. Tá? Então seria basicamente na última volta. Só deixa eu enrolar aqui um pouquinho. Então, quando eu vou fazer essa última volta, tá, eu já dou uma aliviada, digamos assim, nessa outra porção, levanto aqui e está feito a aplicação do torniquete SWAT. Não possui mistério nenhum, não tem segredo nenhum, é só ficar atento a essa recomendação, a essa orientação, tá, com relação às figuras que são postas aqui nele. Tá? Porque se eu simplesmente enrolar ele aqui, óbvio que não vai ter o efeito desejado. Né? Simplesmente fazer uma enrolação aqui, certo? Não vai ter qualquer tipo de efeito. Então eu preciso, obviamente, respeitar a orientação do fabricante, do inventor do dispositivo, que é seguir esta lógica aqui da elasticidade dele. Certo, galera? Não tem segredo nenhum. Ele substitui tranquilamente um modelo CAT, um modelo qualquer outro, Soft T, enfim, que eu tenha disponível. Tá? O único probleminha dele é com relação justamente à autoaplicação e principalmente a aplicação com uma mão apenas. Bom, então essas são as orientações relevantes e pode ver que é bem simples, tá bem básico com relação ao SWAT, a aplicação do torniquete SWAT. Vale salientar também que ele é um excelente material para ser aplicado em crianças, tá? Justamente por conta do que os modelos convencionais do tipo CAT, o Combat Application Tourniquet, não são capazes de exercer, de produzir, justamente por conta do diâmetro do braço das crianças, dos infantes, acaba dificultando a sua efetividade. E já que ele se molda muito bem ao corpo, ao membro da vítima, ele está sim indicado para crianças. E outro fator bastante relevante, outro fator que dá um ponto a mais para esse dispositivo aqui, é que ele pode ser utilizado em K9s, ou os K9, que são cães de serviço, cães de trabalho, seja do âmbito tático, ou outro animal aí de serviço, enfim, ou que seja um pet propriamente dito, tá? Então, a gente sabe que a porção da perna, das pernas, das patas, desses animais são muito finas e um torniquete modelo CAT ou tipo CAT poderia ter uma dificuldade bastante grande e a não efetividade. Então este aqui possui uma recomendação, inclusive, de ser utilizado nesses animais. E não apenas K9, pegaram outros animais aí como cavalo. Eu já vi aplicação, vídeos pela internet de aplicação em cavalos, de veterinários fazendo uso em situações de emergência envolvendo cavalos, tá? Então é um dispositivo bastante versátil. Bom, queria trazer, para finalizar esse vídeo, um levantamento aí que as pessoas sempre me fazem, tá? Um questionamento que os meus seguidores lá acabam fazendo no perfil do Insta. Augusto, este torniquete é melhor que aquele? Isso é uma das perguntas mais frequentes. A marca tal é melhor que a marca tal? E vamos lá, cada dispositivo possui a sua versatilidade, digamos assim. Os torniquetes que são homologados, ou os torniquetes que têm aprovação de algum órgão regulamentador, ele foi atestado, foi aprovado, tem ali os seus testes realizados para verificar a efetividade com relação ao fechamento, digamos assim, do fluxo sanguíneo. Então eles são aprovados, eles são ótimos dispositivos, mas a gente não pode simplesmente comprar um dispositivo desse aqui, que é um dispositivo novo e é tendência do mercado e etc., colocar no bolso e aí a gente vai utilizar numa situação de emergência sem antes ter um treinamento prévio. Então toda vez que a gente recebe um dispositivo novo, que a gente ganha ou compra, adquire um dispositivo novo, nós precisamos treinar com aquele dispositivo. E talvez
ali eu descubra, e muito provavelmente, na verdade, ali eu descubra que esse dispositivo, para mim, não foi suficientemente bom. Para mim, mas para o meu colega atendente, para o meu colega operador, é um excelente dispositivo. Agora, o que precisa acontecer dentro de uma instituição de atendimento é a ideia de linguagem homogênea. Tá? Então, todos precisam falar o mesmo idioma. Por mais que não aplique aquele dispositivo, precisa saber aplicar ele ou, né, numa situação aí adversa, ter recurso suficiente, né, intelectual para conseguir desenvolver uma habilidade, uma destreza específica numa condição específica. Tá? Então não existe essa coisa de o melhor torniquete ou o pior torniquete. Cada um tem as suas particularidades. Olha o quanto este aqui é diferente de qualquer outro modelo de torniquete. Um soft T, por exemplo, é muito diferente do TMT, mas possui uma similaridade, porque ambos têm alavanca, né, o molinete ou handle, né, que é a alavanca de torção, de tração, que é muito similar ao CAT, ao Combat Application Tourniquet, que é muito similar ao Desmodus, né? Mas eles têm as suas particularidades, ok? Então, a gente precisa treinar com aquele dispositivo específico para a gente criar o nosso, o nosso feedback com relação a isso, o nosso aval, digamos assim, profissional com relação àquele dispositivo. Certo, galera? Então, só para deixar isso bem enfatizado, não adianta me perguntar, este é melhor que aquele? Porque a minha resposta sempre vai ser mais complexa do que a pergunta foi. A pergunta é muito simples, né? Qual tu acha melhor? Pô, depende da circunstância. Para uma criança, prefiro esse aqui, né? Por várias razões. Uma delas é justamente por ele ter um envolvimento melhor no membro afetado e efetiva aplicação. Realmente vai cortar o fluxo sanguíneo. Ele é um dispositivo excelente, excelente, mas não quer dizer que é melhor que este ou aquele, porque numa autoaplicação, por exemplo, no membro superior, eu provavelmente vou ter problema. Tá? Se é uma autoaplicação em membro inferior, talvez eu consiga resolver, mas se for com uma mão apenas, não vai dar, ou vai ficar ineficaz, entende? Então, não existe essa coisa de este é melhor que aquele. Certo, galerinha? Então, um forte abraço para vocês. Nos vemos na próxima apresentação. Valeu!